compatível com o que aquele diretor ganhou ao longo da vida e com o patrimônio que ele tinha. Mas por mais de 5 meses, nós não tínhamos como acusá-lo criminalmente por nada. Por quê? Porque hoje, para eu acusar alguém criminalmente, eu preciso provar, no caso da corrupção, qual foi o ato corrupto específico que aquela pessoa praticou. Um agente da Petrobras, o diretor, pratica centenas de atos semanais. E mais, a corrupção pode ser, esse ato corrupto, uma mera agilização do processo. Você lembra do caso do mensalão? Qual era o ato corrupto no caso do mensalão? Era o voto. Tem alguma coisa errada no parlamentar votar no sentido A ou no sentido B? Ou ele é amplamente livre para votar no sentido que ele quiser? Ele é livre. Se eu olhasse os votos procurando o ato corrupto, eu ia, olhando os votos dele, saber qual ato era corrupto, o errado é ele receber para votar no sentido A ou no sentido B. Não ele votar no sentido A ou no sentido B. Eu não teria como ver o voto, entrar na cabeça do parlamentar e ver qual voto que discrepa da convicção dele, não é verdade? Esse crime ele permite que nós punamos o agente corrupto sem ter que comprovar qual ato corrupto específico que o enriqueceu. Ele existe também em outros países do mundo. A terceira medida, ela objetiva mudar a realidade segundo a qual a pena da corrupção hoje é uma piada. A pena mínima é aumentada de 2 para 4 anos. Uma pequena diferença, mas que tem muito sentido. Por quê? Porque uma pena a partir de 4 anos era executada em regime semiaberto. O que é isso? Uma colônia penal agrícola. A pessoa vai trabalhar num lugar semiaberto, semi-fechado. Além disso, a pena da corrupção passa a ser graduada de acordo com o valor desviado, como é nos Estados Unidos. Qual que é o máximo da pena que a corrupção pode atingir nesse caso? Pela nossa proposta, o máximo vai ser de 12 a 25 anos, quando o valor desviado é superior a 8 milhões de reais. E qual que é o parâmetro que vocês pegaram? O parâmetro é o crime de homicídio. Homicídio qualificado é punido com 12 a 30 anos. Nós propusemos 12 a 25, embora nós entendamos que, num caso de corrupção como esse, de mais de 8 milhões, se mate muito mais do que uma pessoa. A corrupção, a partir de 80 mil reais, passará também a ser considerada crime hediondo, com o que não vai mais caber aquele indulto natalino que perdoa a pena do corrupto. A quarta e a quinta medida, por sua vez, elas objetivam acelerar o processo penal, a quarta medida, e o processo civil, a quinta medida, para que a pena em relação a réus e colarinho branco não demore mais 10, 15, 20 anos. Eu tenho filho. Se o meu filho aprontar e eu virar para o meu filho e falar: filho, papai não gostou do que você fez, foi errado o que você fez, papai está muito triste, papai vai te colocar em castigo daqui a 12 anos. Não só o meu filho vai se tornar um aprontador profissional, mas o clima de impunidade que eu vou gerar na minha casa vai estragar a irmã dele, verdade? Quem é pai sabe do que eu estou falando. Nós propusemos medidas simples que agilizam os processos sem prejudicar os direitos dos réus. Um exemplo: hoje existem 2 recursos a partir de um tribunal, recurso especial e extraordinário. Eles têm objetos diferentes, um não tem nada a ver com o outro. Só que hoje eles são julgados de modo sucessivo. Primeiro julga um, depois julga outro. Uma medida simples é você fazer com que eles sejam julgados de modo paralelo, não sucessivo. Com isso, você reduz pela metade o tempo de julgamento desses recursos. A sexta medida, ela resolve um problema que tem relação com a duração do processo também, que se chama de prescrição. Prescrição é aquele termo jurídico, aquele juridiquês para cancelamento do caso penal pelo decurso do tempo. A prescrição ela foi pensada como uma coisa boa. Qual que é a ideia? A ideia básica é: se o Ministério Público, que é o autor do caso, não se mexe para punir alguém, então que não puna alguém. E se estabilizem as relações sociais e aquela pessoa não seja punida. Mas o problema é que hoje a prescrição acontece mesmo quando o Ministério Público faz tudo o que está ao seu alcance para punir alguém, simplesmente por causa do congestionamento do Judiciário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vários de vocês vão lembrar do caso Propinoduto. O caso Propinoduto foi a corrupção de auditores do Fisco Estadual do Rio de Janeiro, que foi descoberta em 2002 e 2003. Os crimes haviam sido praticados em 99 e 2000, e a Suíça informou para o Brasil que tinha identificado mais de 30 milhões de dólares de subornos escondidos na Suíça por esses auditores fiscais corruptos. Esses auditores foram acusados criminalmente em 2003 e o juiz de primeiro grau julgou eles muito rápido, julgou em 2003 e os condenou. Mas no Brasil, para você poder chegar ao cumprimento da pena pelo réu, nós precisamos passar dos casos de réu de colarinho branco por 4 degraus, por 4 julgamentos. Esse foi apenas o primeiro dos julgamentos. O segundo dos julgamentos foi concluído em 2007. O terceiro dos julgamentos aconteceu em dezembro de 2014 e ainda cabem recursos. Nesse terceiro grau do julgamento.
Em razão da demora, a Suíça, em 2013, ameaçou devolver o dinheiro, o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o teu dinheiro, que foi roubado pelas pessoas, para os processos. Se o quarto julgamento, o quarto grau, demorar o mesmo que o terceiro, esse caso vai acabar em 2021. Mais de 20 anos depois dos fatos. E agora a cereja do bolo. Adivinha o que aconteceu com o crime de corrupção? Prescreveu. Eles foram condenados e é como se nunca tivesse acontecido o crime. Cancelou. Não vai sofrer punição da corrupção. É contra esse tipo de situação que essas medidas foram redigidas. A sétima medida, ela busca resolver o problema que existe no nosso sistema de nulidades. Vários casos grandes em que a polícia, o Ministério Público, a Justiça investem anos e anos são anulados por irregularidades formais. Toda atividade humana complexa envolve erros. Juízes erram, advogados erram, promotores erram, engenheiros erram. Mas você não derruba um prédio porque você encontrou um furo no encanamento. Você conserta e segue em frente. A ideia aqui é preservar os casos a não ser que exista uma efetiva violação dos direitos dos réus. A oitava medida, ela prevê a possibilidade de punir objetivamente partidos políticos que se envolveram com corrupção, traz o crime de lavagem de dinheiro eleitoral e o crime de caixa 2 eleitoral. Essas medidas aqui, elas objetivam punir as situações que aconteceram no futuro, não o que aconteceu no passado. O objetivo é arrumar o que a gente descobriu, mas sim evitar que essas situações aconteçam. A nona e a 10ª medida, elas prevêem mecanismos e instrumentos para nós recuperarmos de modo adequado o dinheiro que foi desviado pelas práticas corruptas. Uma dessas medidas é a ação civil de extinção do domínio. Essa ação ela ficou famosa no caso do Pablo Escobar. Não sei quem lembra do Pablo Escobar, mas era um grande traficante de drogas, talvez um dos maiores do mundo do passado, colombiano. Ele faleceu, e quando ele faleceu, isso gerou um problema lá na Colômbia, porque quando a pessoa morre, ou o caso prescreve, acaba o processo penal e você não tem mais esse instrumento do processo penal para recuperar os bens ilegais da pessoa. Essa ação ela permite que você vá e busque esses bens desviados, ainda que a